Fala aí, campeão! Fala aí, campeã! Beleza? Estamos aqui, Win or Wall Motorsport, e hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente, o primeiro do canal, que a gente vai querer analisar, não só querer, como a gente vai analisar o que está acontecendo com a Mercedes. Uma equipe octacampeã de construtores seguidamente, 7 vezes campeã de pilotos desde 2014, só deu Mercedes até o ano passado, quando o Max Verstappen, naquela forma meio um pouco duvidosa, não da parte dele, mas da parte do Michael Masi, que Deus o tenha na Fórmula 1. Desde aquela época a Mercedes ganha, desde 2014 a Mercedes ganha com os pilotos Rosberg, Hamilton. Mas afinal, o que fez a equipe com tanto título, tanta glória, onde ninguém conseguiu alcançar a Mercedes na era híbrida? Teve uns desafios da Ferrari, teve a Red Bull como postulante ao título no ano passado, só que ninguém esperava esse baque que a Mercedes está sofrendo esse ano. O que está acontecendo? Fica aí, e agora a gente vai contar um pouco dessa história. Como a gente sabe, a Mercedes foi octacampeã mundial de construtores, 7 vezes campeã de pilotos. E agora o desempenho não está legal, né? Em 2021, a Mercedes teve uma grande postulante ao título, que foi a Red Bull. E em 2021, os carros eles tiveram um emagrecimento na parte final dos carros, principalmente na parte ali perto do escapamento dos carros. E isso era tendência. Isso vinha acontecendo com uma certa continuidade. Só que esse ano, em 2022, a coisa mudou. Hoje a gente vê os carros muito mais com uma espécie de saboneteira na parte lateral dos carros, onde às vezes até cabe certinho um sabonete. Ou às vezes o carro está esculpido, mas não lateralmente, e sim verticalmente. Na parte de cima parece que o carro tem umas ondas no carro. Tudo isso por questão aerodinâmica, mas não só aerodinâmica. Tem a ver com porpoising, que são as quicadas do carro, que até parece que o carro está dançando funk no meio da pista. E tem a ver com a estabilidade do carro, o centro de gravidade. A gente vai chegar nesse assunto no final do vídeo. Calma aí. Como era sabido, em 2021 haveriam mudanças no regulamento que acabaram não acontecendo, acabaram sendo postergadas para 2022. E essas mudanças deram tempo para as equipes adaptarem melhor seus carros e trabalharem melhor neles. Enfim, em 2022 os carros sofriam com a aerodinâmica. A Mercedes reinava plena, serena e tranquila e dominante. Em 2021, a Red Bull postulou o título, a Red Bull conseguiu combater a Mercedes, mas foi algo muito específico. A Ferrari em 2017, por exemplo, teve um carro inferior e não conseguiu. Em 2018, teve um carro melhor em grande parte da temporada, porém, agora nós sabemos, teve um motor adulterado, aquele motorzinho, daquele acordão com a FIA, um grande pacto pelo motor da FIA. E agora a coisa mudou. A Mercedes ela optou por ir por um caminho um pouco diferente esse ano. Ela resolveu ir para um esculpimento geral. Parece que ela até utilizou um espartilho, uma cinta-liga, não sei que nome dá para isso, porque o mundo é um pouco diferente. Mas a Mercedes, como é sabido por muitos, a Mercedes sempre sofreu com desgaste ou aquecimento dos pneus. Nos últimos anos foi muito mais como aquecer o pneu para poder desempenhar uma melhor performance do carro. Em 2020 e 2021 a Mercedes sofria quando o carro tinha uma temperatura baixa e os pneus não funcionavam de certa forma. Bem, em 2022 nós estamos vendo que a Mercedes às vezes precisa dar 2 voltas para uma volta de classificação ser assim ideal para o carro, para os pilotos. E isso acaba prejudicando o desempenho dos pilotos, porque é desgaste de peça, é desgaste do próprio pneu.
mas a Mercedes está sofrendo com isso e isso não é um problema tão novo. No começo da era Mercedes, e não da era híbrida, que foi quando a Mercedes dominou, da era Mercedes, lá que veio da Brown, 2010, 11, 12, 13, a Mercedes sofria com, às vezes, aquecimento do pneu, às vezes com superaquecimento do pneu e desgaste de pneu. Em 2013, por exemplo, Barcelona, o Hamilton teve um desempenho muito ruim, lembrando um pouco o desempenho que ele teve agora em Imola, e tudo por causa dos pneus. Ele não conseguia alcançar a temperatura ideal dos pneus, às vezes ele passava do ponto da temperatura dos pneus, tanto é que ele acabou em 12º lugar naquela corrida. Uma corrida que Nico Rosberg tinha ido super bem e fechou no top 6. Além disso, tem também a questão do acerto do carro. Ambas as equipes, porque as equipes já trabalham em dois, uma para cada carro. É como se fossem duas equipes diferentes dentro de um mesmo guarda-chuva. As equipes elas estão trabalhando de formas separadas. Como assim? George Russell tem um acerto do carro e Lewis Hamilton tem outro acerto do carro. O que isso implica? O que isso atrapalha? Bem, são peças às vezes diferentes, são ajustes de asa diferentes que desempenham uma diferença muito grande no carro. Nós vimos, por exemplo, no Bahrein, a Mercedes trazendo assoalhos diferentes. Nós vimos na Arábia isso acontecendo. Nós vimos isso na Austrália acontecendo. Assoalho, peça, asa. Mostra uma equipe perdida. Uma equipe que teve um domínio e que não soube perder esse domínio. Domínio esse que acabou prejudicando o simulador da equipe. Veja bem, quando você domina 8 anos, quando você tem o melhor carro do grid em todos esses anos, tirando 2018, que a Ferrari foi melhor por causa do motor, aquele motorzinho cheatado que a Ferrari tinha, aquele motor que o Christian Horner falou que lembrava um pouco o cheiro de toranja. Quando você perde esse domínio, você entra em apuros. E quando você tem esse domínio por longo tempo, você acredita que tudo que você for fazer terá um grande resultado, terá um resultado magnífico. E isso aconteceu com a Mercedes. Quando a Mercedes entrou na pista com o carro versão 2, que foi nos testes do Bahrein, na pré-temporada, a Mercedes teve uma surpresa, porque o desempenho do carro no simulador e no túnel de vento foi completamente diferente do que ela tinha previsto. Ela acreditava que o porpoising, as quicadas, como eu já disse, seriam eliminadas quando o carro entrasse na pista. Só que isso não aconteceu. As quicadas foram acentuadas. E isso tem a ver com o centro de gravidade que eu falei. Calma aí que eu vou chegar lá ainda. As quicadas estão prejudicando a velocidade de reta da Mercedes e começam cerca de 140 a 160 por hora. Ou seja, quando a Mercedes está em retomada de aceleração, as quicadas já são acentuadas, já são presentes. Isso prejudica o piloto na visão, porque com o carro quicando você tem menos campo de visão na pista, afinal a cabeça fica balançando e você não tem muita noção do que está acontecendo. Além de tudo, o ralo acaba atrapalhando um pouco, inclusive isso é um dos grandes problemas do Sebastian Vettel. Desde que entrou o ralo ele sofre com isso. A Mercedes acaba tendo uma informação duvidosa do simulador porque você tem uma referência, que a referência era 2021. E quando você muda abruptamente, não só um regulamento, como foi o caso de 2014. Em 2014 era tiro no escuro. Era briga de pelado na rua, totalmente vazia no escuro. Por quê? Você não consegue enxergar ninguém, você não sabe quem é quem não sei o que, você não consegue ver nada. E era isso que aconteceu na era híbrida. A Mercedes saiu com um projeto que se demonstrou vitorioso e reinou por muito tempo. Enquanto as outras equipes batalharam, sufocaram, penaram para ter uma boa performance, um bom motor. E agora esse motor aparentemente está melhor do que o motor da Mercedes. Não é bem por aí. A Mercedes também sofre com uma certa, não necessariamente um aquecimento do motor, mas uma complicação no motor. Veja bem, a Ferrari tem 14 cavalos a mais de potência.
A Red Bull está um canhão de reta. É conhecidamente a equipe mais veloz de reta que tem até agora. Mas o que aconteceu com a Mercedes 2021? O motor ainda é basicamente o mesmo. E aquele canhão que o Lewis Hamilton teve no Brasil, na Arábia, que o carro era imbatível. Sumiu? Não. A Mercedes muito provavelmente está usando uma regulagem de motor um pouco abaixo da ideal. E o porquê disso? O carro foi esculpido, o carro foi ajustado, afinado, está sufocado ali dentro. E a Mercedes, quando ela começou na Fórmula 1, e mais precisamente naquela época de Kimi Raikkonen, Mika Hakkinen, David Coulthard, a Mercedes sofria muito com quebra de motor. E isso cria um certo trauma, não na equipe, na empresa, na marca Mercedes. A Mercedes fornecia motores para a McLaren. Só que não é bom para a marca perder motores, perder visibilidade em detrimento à potência. A marca sofria com quebras constantes. E isso prejudicava o desenvolvimento da marca, a imagem da marca. Tal qual a gente vê a imagem da marca, por exemplo, a Apple, que tantos adoram, ou então o McDonald's, que despoja a alegria. Isso afetava a marca. E a Mercedes vive e convive com esse trauma. A Mercedes não aceita de maneira nenhuma uma perca de motor. Pode ver que eles preferem trocar peças do motor do que deixar o motor estourar ou deixar o motor falhar. É quase inconcebível para os alemães e para a sede de Brackley que o motor depane, que o motor pare. Isso, alinhado com os problemas desse simulador, faz toda a diferença. Quando você tem um simulador, um túnel de vento que apresenta um resultado e na pista é outro, você simplesmente se perde. Tanto é que a Mercedes é o carro com o maior furo, o maior número de furos na lateral do carro. Veja bem, a Mercedes tem medo de que superaqueça o motor. E mesmo assim esculpiu o carro. Quem tem medo, né? E é o caso da Mercedes. Só que o problema disso tudo é algo que não foi ainda discutido. Quando você pega uma tábua ou uma linha, pode ser uma linha mesmo, dessas de costura. Quando você pega uma linha e você tensiona ela, toda a tensão reflete para a parte de trás da linha ou para a parte que continua da linha. No caso da Mercedes, isso está acontecendo. Todos os carros, se você traçar duas linhas nos carros, uma na horizontal e a outra na vertical, você vai ver que todos os carros formam um formato de cruz. Diferentemente da Mercedes, que tem essa cruz diminuída. Não tem tanta distribuição de peso de parte do carro e isso afeta na aerodinâmica. Em tese, um carro com um projeto parecendo um caça Phantom F4, com um side pod, uma entrada de ar muito diminuta, era para ser um canhão nas retas. Só que isso, se fosse em 2021, seria perfeito. Era o movimento que estava acontecendo naquela época. Até parece longe, né? Mas 2021 foi ano passado. Mas era o movimento que acontecia naquela época. Todos os carros estavam tentando esculpir e tirar partes do carro. Agora é diferente. Com o porpoising, com as quicadas, o carro sofre com questão aerodinâmica, com a batida no chão e, claro, com arrasto aerodinâmico. Veja bem, com um carro quicando a partir de 140 km por hora, se você não tem um centro de distribuição, um centro de gravidade do carro tão bom, o carro quica no chão, traz arrasto e tira a velocidade do carro, tira desempenho do carro. E é isso que está acontecendo com a Mercedes. A Mercedes, e não precisa ser físico, não precisa ser engenheiro, centro de gravidade é básico. Vou dar até um exemplo esdrúxulo aqui. Se você fizer uma cirurgia bariátrica, uma pessoa que tem alguma obesidade ou algum problema assim, ela vai sentir diferença na hora que estiver fazendo qualquer coisa. Por quê? O centro de gravidade dela mudou. O centro de referência dela mudou. O espaço corporal dela mudou. E isso afeta.
Isso afeta o desempenho do carro, a aerodinâmica do carro, a velocidade do carro e também os pilotos, que perderam um pouco de referencial devido aos anos passados. Agora, o que muda do desempenho do George Russell para o Lewis Hamilton? Antes ainda de falar desses pilotos, só gostaria de ressaltar uma coisa que eu acabei esquecendo. A Mercedes está usando hastes bem no fundo do carro para segurar o assoalho. Por quê? O carro tem que ficar com um assoalho e uma suspensão mais dura. Isso afeta o desempenho também. Tudo por quê? Porpoise, centro de gravidade. O carro precisa estar estável, precisa estar rígido para aguentar a pressão aerodinâmica. E isso faz com que o carro perca a velocidade nas curvas. A suspensão muito dura, o carro muito duro, afeta na entrada de curva e saída de curva. E isso acaba afetando também nos pilotos. Veja bem, George Russell pilotou Williams durante muito tempo. Sofreu com maré de azar. Como dizem no futebol, tem que aprender a sofrer. E George Russell aprendeu a sofrer na Williams. O carro era horrível. Teve maré de azar o tempo todo. Foi conseguir um bom resultado, um ponto, só ano passado. Sofreu 2019, 2020, 2021, metade de 2021, George Russell sofreu. E ganhou de presente um grande carro. Quando teve a chance dele naquela corrida no meio oval do Bahrein 2020, demonstrou um bom desempenho. E piloto precisa sofrer, precisa aprender a sofrer. É como se você estivesse num jogo de Libertadores. Você tem que aprender a sofrer. Já o Lewis Hamilton, não que ele não aprendeu a sofrer, ele teve temporadas bem ruins. 2009, 2011 e 2013. 2011 muito por causa da cabeça dele. 2013 e 2009 foram as piores performances do carro enquanto ele dirigia. Mas ainda assim conseguia vitórias. Só que dessa vez é diferente. Lewis Hamilton é um homem com 7 títulos mundiais. É o maior vencedor da Fórmula 1. É o maior número de poles na Fórmula 1. Recordes, recordes e recordes. Ícone não só da Fórmula 1, como do mundo esportivo. Como do mundo midiático. E para quem já ganhou 7 vezes um campeonato, para quem vem de uma derrota, como foi a derrota para Max Verstappen, isso muda tudo. Um piloto, para ter uma autoestima, um estímulo, não é só dinheiro. Lewis Hamilton teve um aumento salarial ano passado, mas isso não é tudo. Você precisa entregar um carro confiável, um carro que possa desempenhar um bom papel, precisa brigar ali na frente para trazer alguma alegria, alguma vontade do piloto estar lá. Até porque, pensa bem, 7 títulos nas costas, um domínio completo, avassalador, e do nada isso acaba. Você que está trabalhando, que está jogando bola, que vê seu time dominando tudo, como por exemplo o Bayern de Munique na Alemanha, que conquistou 10 campeonatos alemães seguidos. Imagina esse domínio acabar. Do nada. O Bayern de Munique ficar até fora da Champions League. Não é para mudar tudo? A equipe não fica totalmente desanimada? Isso acontece com o Lewis Hamilton. Não basta dinheiro. Tem que entregar um carro bom para ele. Assim como tem que entregar um carro bom, por exemplo, para o Sebastian Vettel. Assim como tem que entregar um carro bom para o Fernando Alonso. Porque campeão precisa de desafio. E agora, Lewis Hamilton ele precisa colocar a cabeça no lugar, entender, e isso vai demorar um pouco, entender que o carro não é bom, que o carro sofre e tem um problema crônico, tem um problema seríssimo, que vai afetar o desempenho da temporada inteira e talvez, essa seja a primeira temporada que Lewis Hamilton não ganhe uma corrida. E isso é muito importante, porque ele ganhou corrida em todas as temporadas que ele participou. Então veja bem, é importante que Lewis Hamilton tenha a cabeça no lugar, consiga raciocinar direito o que está acontecendo. Terão atualizações para Barcelona. Esperamos que a Mercedes consiga um bom papel, um bom desempenho, que consiga corrigir, que algum engenheiro consiga achar uma luz no fim do túnel, talvez corrigir esse problema de gravidade do carro, de centro de gravidade do carro, centro de distribuição de peso, balanço,
assoalho, rigidez do carro, porpoising, tudo, para que Lewis Hamilton e George Russell possam desempenhar e brigar talvez até mesmo por vitórias, incomodar e interferir no campeonato. Até porque o campeonato acho que já foi. Teremos o GP do Miami, a Mercedes não vai trazer nada lá de novo, e afinal de contas é GP novo. Não tem como fazer muita coisa, ninguém conhece aquilo ali. A Mercedes sofre, a Mercedes está com uma complicação, uma bomba nas mãos, e isso é uma coisa que a gente vai ver durante toda a temporada. Lembra até um pouco a Benetton de 96, que foi um carro que foi bem em 94, 95 e 96 era a terceira força, até ganhou corrida, mas acredito que esse não será o caso. É claro, eu posso queimar minha língua, mas o problema está aí. Centro de gravidade, simulador, distribuição de peso, distribuição dos pneus, aquecimento dos pneus, o simulador dissonante do que se vê na pista, demoraram para reconhecer o problema, porpoising, enfim, carenagem muito estreita, sidepods pequenos, quase inexistentes. É um conjunto da obra, mas isso é um papo para a gente ver nos próximos capítulos, porque a gente só vai saber se a Mercedes vai conseguir resolver esse problema em Barcelona e dali para frente. Enquanto isso, a gente faz conteúdo aqui para vocês. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, dá um joinha, compartilha, divulga, manda um abraço pra gente, comenta, dá feedback, por favor, a gente quer esse feedback de vocês também, porque é muito importante pra gente continuar fazendo conteúdo para vocês. E digo mais, por favor, pelo amor de Jesus Cristo, deem like, por favor. O YouTube só entende se der like. Ele fala que você gostou, o YouTube desse jeito, é o jeito que a gente tem como trabalhar, infelizmente. Dá um like, compartilha com seu vizinho, compartilha com aquela pessoa que está parada em fila dupla no trânsito, buscando a criança na escola. Compartilha com aquele, principalmente o jundiaense vai saber o que é isso, aquela pessoa que derruba poste com frequência, porque Jundiaí é campeã de derrubar de postes na cidade, é a principal do Brasil. Compartilha também com aquela pessoa que almoça às 6 da manhã. Enfim, compartilha com quem você quiser. Ajuda nós, a gente manda conteúdo para vocês. É isso, muito obrigado. Eu sou o William e esse é um episódio um pouco mais técnico, um pouco mais analítico do nosso Win or All Motorsport. Valeu?